E aí, granjeiro, esse vídeo é pra você. E se você curtir esse, tem muito mais. Então, ó, acompanha aí. No começo bom, Aquela correria de sempre, né? todo mundo sabe que quem tem restaurante tem. Mas foi a primeira vez. Você nunca teve nenhuma experiência antes com Não, restaurante, nada. com restaurante não. Com, Tipo- com comida sim, porque como grupo de teatro a gente saía muito, a gente cozinhava, etc. Mas nunca era um restaurante. Como restaurante foi a primeira vez. Mas o meu sócio já tinha uma bagagem boa e com ele tudo foi mais fácil, né? O Vitório. O marido da Italiano. que fazia comida. Não, ela era. Não, ele era. Ele era italiano, ela era argentina. Mas então juntou argentino com italiano e com alemão. E brasileiro também, né? Olha, Mistureba. funcionou muito bem. Foi que foi. Foi muito bom. Os primeiros 2 anos foram extremamente difíceis. Aí ela saiu, depois melhorou, as coisas começaram a se ajeitar e, de repente, o restaurante do Ney acabou sendo o ponto em que os granjeiros, que mal se cumprimentavam, porque trabalhavam todos em São Paulo, eles acharam o restaurante e era o ponto em que eles se encontravam. Eu me recordo muito pouco de restaurantes que tinham na região, que era o seu, que a gente sempre ia, e o Varanda, né? Que era uma churrascaria que até hoje existe aí. E eu percebi, assim, que apesar de não haver muita concorrência na região, a qualidade da comida era muito boa, porque o público aqui era muito exigente, né? Era um público diferente, não era um público qualquer, assim, que frequentava o miolo da granja, né? O miolo da granja, quer dizer, o miolo da granja, a granja, né? Sim. A granja é digamos assim, o padrão do granjeiro é um sujeito que conhece o mundo, é um sujeito que conhece a comida, porque ele vai a muitos restaurantes. Quer dizer, esse era o padrão do cliente que eu tinha. Era um sujeito cosmopolita, sabia o que estava comendo, sabia interpretar, sabia valorizar e tinha noção absoluta do que ele estava pagando e do que ele podia pagar. Ele tinha essa noção muito clara e isso sempre ficava explícito tanto para ele quanto para mim. Sempre foi uma relação muito, muito clara, essa relação do sabor da comida que custasse X reais, X cruzeiros, mas sempre foi um cliente que soube valorizar. O cliente da granja nunca foi mal educado, nunca foi soberbo, ele sempre soube valorizar e agradecer. Acho que isso é uma relação impagável que você tem como dono de restaurante, que você tem com a clientela, quando o teu cliente agradece e você sabe que o cliente está agradecendo convictamente e não é da boca para fora. Sim. E Uma coisa que eu sentia bastante, assim, isso porque eu era praticamente uma criança, né? E normalmente a gente não tem essa percepção quando a gente é criança. Mas o que sempre aparentava é que o Ney ele se posicionava numa região do restaurante onde parecia que ele estava sentado à nossa mesa. Eu achava muito interessante isso, porque ele estava ali tocando o negócio dele, gerenciando uma equipe e, ao mesmo tempo, estava ali sabendo o que estava acontecendo na sua mesa para entender quais eram as necessidades, né? pois é. Eu sempre senti isso. Parecia que você estava sentado na nossa mesa. E aí, curtiu esse corte? Ó, pra você que curtiu, fiz minha parte, então faz a sua. Curte, compartilha e segue a gente lá no GranjaCast da MD Digital. Valeu!